E aí, primeiro ano, todo mundo bem? Tá todo mundo de boa? Chegando aí para mais uma aula. Tô no capítulo 10, tá, gente? Geografia 1. A gente vai falar hoje de pressão atmosférica e massas de ar. Tô com o livro digital aberto aqui, então vou ficar aqui olhando pro lado. Mas vamos acompanhar. A gente está na página 114, tá? Do livro 2. Quem não tem aí o livro físico, procura o livro digital. Quem não tem, vai ouvindo, que depois corre atrás, mas vai dar para entender do mesmo jeito. O lance é que no livro tem as imagens que seria legal a gente usar. A ver se depois eu preparo um slide sobre esse capítulo. Então, pensa em pressão atmosférica e massas de ar como a circulação do ar, ideia de ventos, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter que falar da pressão que está diretamente ligada à temperatura do ar. Então, a gente já tem no primeiro ano um conhecimento bom sobre física, que o calor dilata os corpos e blá blá blá. Isso está muito integrado nessa parte da matéria. Nas áreas quentes, o ar menos denso, com as moléculas mais espalhadas, mais agitadas, ele tende a ficar mais leve, criando uma corrente ascendente. O ar começa a levantar literalmente na atmosfera por estar mais quente. Região chamada de baixa pressão. E aí tem um desenhozinho muito bom ali, na mesma página, 114, que mostra essa região ascendente. Quando esse ar está em elevação, a gente já sabe que quanto mais alto, mais frio, ele começa também a esfriar. Ele não vai subir e vai descer no mesmo local. Ao subir, ele vai manter um recebimento do ar de baixo quente, mas o de cima ele vai se deslocar para a lateral, mais frio, mais denso, as moléculas mais lentas, mais pesado, né? Essa densidade maior, ele vai começar a descer. Ao descer, movimento descendente, alta pressão. Ao chegar no chão, né, próximo à superfície, esse ar mais frio começa a espalhar na superfície, indo na direção da baixa pressão e esquentando para voltar a fazer o movimento. Isso é um movimento anticiclônico. Isso é um movimento de ascendência e descendência do ar, ligado à pressão atmosférica, que está diretamente ligada à temperatura do ar, tá? Sabendo disso, a gente já parte para a maior parte dessa matéria já, assim, diretamente ligado. Então, por exemplo, tem um trecho aqui, começo do segundo parágrafo do item 1, ali, ó, área de alta e baixa pressão. O segundo parágrafo ele começa assim, ó. As diferenças de pressão têm uma origem térmica. Nas áreas de maior temperatura, o ar mais leve tende a subir, gerando centros de baixa pressão. Nas áreas de menor temperatura, o ar mais frio e pesado tende a descer, formando centro de alta pressão. Por isso, pode-se afirmar que a pressão atmosférica é inversamente proporcional à temperatura, tá? Super de boa de entender isso, física pura. E aí, com isso, a gente percebe e identifica e visualiza a formação dos ventos, né? Normalmente esse vento está sempre deslocando de uma área mais fria para uma área mais quente, respeitando essa ciclagem da pressão atmosférica. E aí preste atenção que tem dois desenhos, um desenho que está mostrando isso na horizontal, você vê de lado, e um desenho de cima, que tem um círculo com umas setinhas do lado, não dá para virar aqui, porque o computador do lado. Então, acompanhe essa imagem, você vê aí o anticiclone e o ciclone sendo formado. É literalmente a maneira que esse ar vai subindo na atmosfera com um conjunto de movimento ascendente e descendente, tá? Passa a página. Sabendo dessas células, a gente começa a identificar as grandes massas de ar, que são enormes porções da atmosfera se deslocando com uma característica de origem. Então é muito fácil essa parte, é só você pensar a origem da massa de ar. Se a massa de ar está começando na Amazônia, a gente tem a MEC, massa equatorial continental, ela está começando na região equatorial, ela vai ser quente. E a gente sabe que a Amazônia tem uma umidade, tem uma quantidade de água muito alta, então ela vai ser úmida. Você pegou a origem, você já identificou a característica da massa de ar. Se a massa de ar está começando no polo, eu já sei que ela vai ser gelada. Áreas, regiões polares, tendem a ter um ar mais seco pela dificuldade da evaporação, então ela também vai ser seca. As frentes frias são um ótimo exemplo disso.
Estão saindo grandes, enormes porções da atmosfera com a característica de alta pressão, deslocando na direção aqui do continente, mas não chega aqui com a mesma característica da origem. Ela vai perdendo, ela vai trocando temperatura conforme vai avançando. Então, o ar que está saindo lá da Antártida a menos 20 não vai chegar aqui menos 20 no Rio de Janeiro. Então a gente sabe, tá ligado, que isso vai transformar bastante essa relação da temperatura conforme a massa vai avançando, beleza? Aí no livro, a gente tem aqui no segundo parágrafo essa definição boa, porque ela pode ser quente ou fria, seca ou úmida, tá? Olha o segundo parágrafo. Pode-se dividir as massas de ar de acordo com a sua temperatura e umidade. Massas de ar que podem ser que se formam próximo às latitudes mais baixas, regiões mais quentes, né? São consideradas quentes, enquanto as massas formadas em altas latitudes, né, em latitudes mais elevadas, climas subtropicais e polares, são consideradas frias. Em relação à umidade, massas formadas sobre o oceano ou grandes fontes de umidade como a floresta amazônica são consideradas úmidas. Já massas formadas sobre os continentes em áreas que não têm florestas equatoriais ou nas regiões polares são consideradas secas. Tá? Super fácil de entender isso. Tá? Nesse caso, então a gente vai dividir o regimento das massas de ar com essa única divisão: quente, fria, seca e úmida. Beleza? Brisas marítima e terrestre, pois vocês estudam isso desde o 6º ano. É a variação da temperatura da superfície e a capacidade de armazenamento de calor da superfície. Num vídeo anterior que eu falei dos fatores climáticos, eu sempre dou o exemplo da panela cheia e da panela vazia. Que a panela cheia demora a esquentar e demora a esfriar, enquanto a panela vazia ela esquenta e esfria muito rápido. E aí a variação da brisa marítima e terrestre é exatamente isso. A brisa marítima, o vento vindo do mar, está relacionado a essa capacidade da superfície do continente esquentar mais rápido, como a tal panela vazia. Então pensa, amanheceu, sol começou a aquecer a superfície, ele vai aquecer com uma capacidade maior o chão, enquanto o mar ele absorve e dilui, e o próprio movimento da água troca essa temperatura da água superficial com a água mais profunda, mais fria. Então, durante o dia, o mar vai ficar mais frio e o continente vai estar mais quente. Pensando na alta e baixa pressão, o ar sobre o continente começa a subir, enquanto o ar do oceano começa a ocupar o espaço da ascendência do ar quente continental. Complicado, mas é questão de calor, mesma coisa, mesma ideia. Tanto que eu falei lá no começo desse vídeo que, entendendo essa relação física do ar quente subindo e ar frio descendo, você basicamente mata todos os elementos desse capítulo. Só que dia passa, o oceano absorveu o calor, panela cheia, vai demorar a esfriar, enquanto o continente, assim que o sol se põe, começa a esfriar muito rápido. E aí a gente tem inversão desse fluxo de ar, tendo a brisa continental, a brisa terrestre, durante a noite. Porque o ar quente está agora no oceano, ascendendo, enquanto o continente está com a alta pressão e o ar se desloca na direção do mar. Beleza? Então é só a variação de direção da brisa do vento em relação ao aquecimento do mar com a terra. Tá? Monções. As monções é ligada à sazonalidade. Região do sudeste da Ásia é controlado especificamente com isso. Tem um climograma de Bombaim que mostra muito bem isso, que tu vê, começa a chover nos meses de maio. Tem um risquinho de chuva no climograma em maio. Mas começa junho, julho, agosto, setembro, a coluna de chuva está imensa, está enorme. Tipo, não é que dobra, a gente sai de praticamente zero para 600, 700 milímetros por mês de chuva. O que está acontecendo? A relação das monções asiáticas está diretamente ligada à sazonalidade das chuvas devido a essa movimentação das massas de ar.
Então, o que acontece? No segundo parágrafo aqui, acompanha comigo. O clima monsônico é marcado por verões com enorme pluviosidade em invernos secos. Essa sazonalidade é explicada pela diferença entre os ventos nessas épocas do ano. Verão, o vento está soprando da direção do Oceano Índico em direção ao continente. Está quente e muito carregado de umidade. Então, a umidade do Oceano Índico avança sobre a Índia e sobre o sul da China, o sudoeste da China, sobre o sudeste asiático de modo geral, carregando uma grande quantidade de umidade. Chove pra caramba. Essa chuva acontece num período do ano que acabou de passar por uma grande estiagem. Então, são tempestades que alagam. Todo ano a gente vê reportagens falando de mortes, de cidades debaixo d'água. Enfim, verão extremamente chuvoso. Mas quando chega novamente no inverno, vai acabando, né, o outono iniciando o inverno, há uma mudança na direção dos ventos. O vento parte do Himalaia, da parte do centro da Ásia, né, central da Ásia, na direção sul, uma região árida, seca e fria. O território da Mongólia, o norte do Paquistão, regiões desérticas. É esse ar deslocando do norte para o sul, frio e seco, gera meses de estiagem. Você vê no climograma de Bombaim que está zero na época do inverno. Presta atenção que o inverno no hemisfério norte ocorre em épocas diferentes. Lembra da inclinação da rotação da Terra. Então a gente está falando do hemisfério norte. O verão é no meio do ano e o inverno é no começo do ano. E aí você vê nitidamente esse climograma completamente invertido. Onde os meses de verão, pluviosidade está elevadíssima, e os meses de inverno, zerada, estiagem. Tá? O vento está soprando do norte na direção de baixa pressão, que vai ser agora o oceano. Tá? Então há uma inversão no fluxo dos ventos. Seguindo. Tem duas imagens, né? As monções de verão, são os ventos do sul, e as monções de inverno, os ventos de norte. Tá? Então, só ver a imagem você vai matar isso rapidinho. Circulação geral da atmosfera. Os principais ventos, item 5. Preste atenção que tem um mapa, circulação geral da atmosfera. Tem na lateral do globo contralísios e a linhazinha dos alísios. Você olha, existe uma região de alta pressão, que é a zona subtropical de alta pressão, zona subtropical de alta pressão, a norte e a sul. São as regiões que apresentam os grandes desertos, são as maiores altas pressões próximo ao trópico de Capricórnio, ao trópico de Câncer. Se a gente pegar um mapa de desertos, o Atacama, o Kalahari e o Outback, o deserto de Vitória na Austrália, estão todos alinhados nessa região de grande pressão, onde o ar tende a ascender seco. Mesma coisa acontece no hemisfério norte, deserto do Texas, o Saara e parte do deserto do Goli, na China, no Paquistão, no norte do Nepal, as regiões que recebem esses ventos contralísios que estão descendo na atmosfera, secos e frios. Tá? Uma grande região de alta pressão. Então, basicamente, a gente tem uma tendência, e você vê que o vento está numa direção em cada parte aqui, mostrando a circulação, que acompanha também até a própria rotação da Terra. Tá? É uma força que influencia bastante na circulação atmosférica. E aí você tem que ver, segundo parágrafo depois dessa imagem. Essa convergência de ventos alísios define a zona de convergência intertropical, que pode ser entendida como a área de encontro de umidade deslocada pelos ventos alísios. Então é onde o ar está chegando na alta pressão e começa a ascender, começa a levantar grande quantidade de umidade de nuvens nessa região, porque esse ar quente começa a subir com a umidade, vai esfriando o ar conforme ele vai subindo e vai formando a condensação das nuvens, nas áreas equatoriais principalmente. Então você vê Amazônia, Congo e boa parte da Indonésia, onde a linha do Equador está cortando, com essas grandes florestas equatoriais, aonde a gente tem esse vento alísio que está ascendendo, formando essas grandes quantidades de umidade na atmosfera. Tá? Aí, já a zona de convergência do Atlântico Sul, ZACA, caracteriza-se como
Persistente banda de nebulosidade localizada no sentido noroeste-sudeste, estendendo-se da Amazônia até o Oceano Atlântico Sudeste. É o que traz a umidade da Amazônia para o centro-oeste e para o sudeste. Normalmente, quando a gente vê previsão do tempo, está falando dessa movimentação atmosférica, tá? E já que a gente está sabendo disso, se pega a circulação atmosférica, todos os itens falaram de mudança de temperatura. Então, aquilo que eu falei no começo do vídeo. Sacou mudança de temperatura, a ascendência e descendência do ar, você entende basicamente todo o tema. Agora tem o item 6, é o Ninho e Laninha. Vou deixar para semana que vem, vou deixar um tempo inteiro para falar disso, porque é um tema que precisa de bastante atenção, tá? Então, senhores, qualquer dúvida, manda aí, não entendeu parte, a pessoa não entendi tal palavra, o que significa, qualquer coisa aí, você pode perguntar que eu vou estar à disposição de vocês, tá? Bons estudos aí, galera. Abraço.